Caros camaradas, bem-vindos a mais um episódio de Amanhã no Mundo Militar. Hoje, discutiremos o chamado Plano Rear Europe, uma iniciativa que prevê o investimento de até 840 bilhões de dólares na produção de armas e munições na Europa. Mas qual o verdadeiro propósito por trás desse projeto? Seria realmente a defesa do continente, ou apenas mais um passo na escalada militarista das potências imperialistas? Desde a Segunda Guerra Mundial, a Europa oscilou entre períodos de desarmamento e rearmamento, muitas vezes ditados pelos interesses do capital e da dominação imperialista. Durante a Guerra Fria, os países europeus foram transformados em peões do tabuleiro geopolítico dos Estados Unidos, sendo forçados a altos investimentos militares sob o comando da OTAN. Mas com o colapso da União Soviética, muitos reduziram seus gastos em defesa, confiando na falsa promessa de segurança oferecida por Washington. Agora, com a decadência econômica e política do Império Norte-Americano e o crescimento da multipolaridade mundial, os Estados Unidos começam a abandonar antigos aliados, enquanto a União Europeia se vê forçada a reavaliar sua posição. Diante da ascensão de novas potências como a China e o fortalecimento do bloco eurasiático liderado pela Rússia, os capitalistas europeus tentam desesperadamente recuperar sua influência por meio da militarização. O Rear Europe é uma clara tentativa de manter o domínio do complexo industrial militar sobre os povos europeus, desviando recursos que poderiam ser investidos em saúde, educação e bem-estar social para a produção de máquinas de guerra. O plano propõe uma flexibilização das regras fiscais da União Europeia, permitindo que bilhões de euros sejam injetados no setor militar, enquanto os trabalhadores continuam a enfrentar austeridade e cortes nos serviços públicos. Além disso, a União Europeia pretende criar uma linha de crédito de 150 bilhões de euros para que governos comprem equipamentos bélicos fabricados exclusivamente dentro do continente, ou seja, trata-se de um grande subsídio para as empresas do setor de armamentos, fortalecendo os lucros de corporações como Airbus, BAE Systems e Rheinmetall, que há décadas lucram com guerras e destruição ao redor do mundo. O plano também prevê o envio contínuo de armas e munições para a Ucrânia, um regime que se aliou aos interesses imperialistas para transformar seu território em um campo de batalha contra a Rússia. A decisão de Trump de suspender as ajudas militares dos Estados Unidos expôs a fragilidade da dependência europeia, forçando os países do bloco a assumirem diretamente o financiamento desse conflito. Mais uma vez, os interesses da classe trabalhadora são sacrificados para sustentar uma guerra que só beneficia os grandes capitalistas. A militarização da Europa não passa despercebida pelos países que buscam um mundo multipolar. A Rússia já alertou sobre os perigos dessa escalada belicista. A tentativa da União Europeia de se consolidar como uma potência militar independente dos Estados Unidos pode ter repercussões globais, intensificando tensões e alimentando mais conflitos ao invés de promover a paz. Por fim, este plano representa um desvio perigoso do verdadeiro caminho que a Europa deveria seguir: a cooperação entre os povos, o fortalecimento dos direitos sociais e o fim do domínio imperialista sobre os países periféricos. Ao invés de investir em guerra, a Europa deveria focar em construir uma sociedade justa e igualitária, onde os recursos sejam utilizados para garantir o bem-estar da classe trabalhadora e não para enriquecer a burguesia bélica. O Rear Europe é mais uma prova de que o capitalismo não pode oferecer um futuro de paz e progresso para os povos. Apenas com a superação desse sistema explorador poderemos garantir um mundo livre de guerras imperialistas e baseado na solidariedade entre os trabalhadores. Se você concorda, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar nossos próximos vídeos. Até breve!